O que está acontecendo, pessoal? Alex Hormozzi, CEO da Acquisition.com. Temos um portfólio de empresas. Ajudamos empresas de 3 a 10 milhões de dólares, no mínimo, a crescerem para 30 milhões de dólares ou mais e além, e a crescerem e saírem em 3 a 5 anos. Acreditamos que você só deve ficar rico uma vez, se fizer da maneira certa, e é disso que se trata o nosso trabalho. Se você não está em uma dessas categorias, então isso é para você, certo? Este é o treinamento sobre como criar ofertas que vão aumentar suas conversões, aumentar a probabilidade de que as pessoas queiram comprar de você, e então aumentar seus preços para que você tenha mais lucro sobrando, certo? Até agora, e você pode encontrar o resto desses treinamentos em Acquisition.com, passamos por escolher o mercado certo, nós passamos por cobrar o que vale. Desconstruímos o valor para que possamos entender como entregar valor de maneiras novas e únicas. Identificamos todos os problemas que nossos potenciais clientes têm, listamos as soluções e descobrimos maneiras de fornecer as soluções de maior valor pelo menor preço. E vamos começar com apenas vendendo para um punhado de pessoas a um preço muito alto para realmente ajustar o nosso processo. Então passa para a próxima parte, certo? Que são os bônus, certo? Então como fazemos as pessoas dizerem sim hoje, certo? Essa é a questão, não é? Como fazemos as pessoas dizerem sim hoje. Rachel, e o Adrian, então, os bônus são realmente importantes. Algo que eu aprendi cada vez mais ao longo do tempo, que a razão pela qual os infomerciais funcionam do jeito que funcionam, onde dizem, ei, você sabe, você pode comprar essa faca por $19, mas também recebe 38 outras facas de graça, certo? É que se eu dissesse, você pode obter 38 facas por $19. Isso seria percebido como menos valioso do que você obter uma faca por $19 e outras 38 facas. De graça, certo? E essa é a questão, é que está usando a psicologia humana, porque o que acontece é que há dois âncoras que ocorrem sempre que você faz uma oferta, certo? Seu primeiro âncora é um âncora de preço, certo? Que é, isso é o que você sabe, isso é o que você obtém por este valor, certo? A outra variável é a parte do isso é o que você recebe, e assim ambos são associados. Agora, se fizemos algum tipo de apresentação antes disso, falamos sobre os problemas deles, falamos sobre você sabe o que eles estão passando, nós combinamos isso com a solução que vamos fornecer, então temos um âncora, do preço que vamos fazer e o que vamos conseguir para eles. Mas aqui está a beleza disso, é que ao apresentar isso primeiro, eles já estão meio que pensando nisso, estão na expectativa, certo? E a pessoa que melhor me ensinou isso foi Jason Fladlien em um de seus treinamentos de webinar. A ideia é que queremos expandir a mente do prospecto a partir desse âncora que eles tinham sobre o valor, porque eles estão meio que pensando nisso aqui, mas agora vamos apenas empilhar e empilhar e empilhar e empilhar e empilhar. Porque na mente deles, eles estavam justificando o preço do que apresentamos originalmente na primeira oferta, certo? Então, a beleza disso é que se você estiver vendendo, em vez de oferecer descontos para fazer as pessoas agirem hoje, você pode dar bônus únicos. Dessa forma, você não precisa descontar seu preço, mas ainda pode fazer as pessoas agirem com urgência, o que eu vou mostrar em um segundo. Mas do ponto de vista dos bônus, você pode dizer, se você agir hoje, eu te dou isso. Justo? Ei, se você agir hoje, eu vou te dar isso e isso. Justo? E assim você pode continuar pedindo a venda e continuar fazendo concessões, dando a eles mais e mais coisas com base nos problemas que eles possam apresentar. E assim, você não precisa dar a eles todos os bônus. Você só precisa dar os bônus que sua equipe de vendas está autorizada a dar, etc, para fechar mais negócios, certo? Então, vamos mergulhar na seção de bônus. Isso automaticamente tornará o que você está apresentando mais valioso. Vamos reorganizar as partes que acabamos de revisar, porque tínhamos aquela grande lista de soluções. Não precisamos necessariamente apresentar tudo isso de uma vez. Podemos apresentar partes disso e depois ter as outras partes como bônus que entregaremos mais tarde, conforme a necessidade surgir. Então, essas coisas vêm com a compra, mas vamos separá-las para ancorar o valor de uma maneira superior para torná-lo mais atraente. Certo? Então, aqui vamos nós. É assim que você meio que pensa nisso. Então, isso é o que você está oferecendo atualmente na sua mente, certo? Provavelmente você tem um serviço atual que faz todas essas coisas, certo? Então, em vez disso, é melhor dizer, esta é a coisa principal, e estas são as coisas adicionais. Então parece o mesmo, certo? Mas na verdade é percebido de forma totalmente diferente. Parece que eles estão recebendo 5 coisas aqui em vez de uma coisa aqui. E as mentes humanas não são muito boas em entender o intangível, certo? E assim, eles podem contar números com bastante facilidade. E isso mostra mais valor. Há muitos tópicos aqui que vou cobrir. Não se preocupe, você não precisa ler todos. Vou apenas passar por cada um e vamos analisar isso. Então, o valor dos bônus deve sempre eclipsar o valor da oferta principal, certo? Psicologicamente, à medida que você continua a adicionar ofertas, continua a expandir a discrepância entre preço e valor. Lembra-se dessa discrepância entre preço e valor? Isso também comunica subconscientemente que a oferta principal deve ser valiosa, porque se há bônus, então a coisa principal tem que ser mais valiosa do que os bônus, certo? Não, mas você pode usar o viés psicológico para fazer a oferta parecer extremamente atraente. Então, se por exemplo, meus bônus obviamente excedem em muito o valor do item principal, isso aumentará o valor do item principal porque os bônus devem ser menos valiosos que o item principal. E assim, por serem mais valiosos, obviamente a pessoa pensa, bem, acho que devo ter entendido mal a primeira coisa, porque isso deve ser mais valioso do que essas outras coisas, porque essa era a oferta principal. E é aí que você pode usar o viés psicológico para aumentar a probabilidade de alguém comprar, certo? E assim, você pode aumentar ainda mais o valor dos seus bônus, adicionando escassez e urgência aos próprios bônus, certo? O que leva essa técnica a um nível extremo, certo?
Então você pode fazer bônus com a escassez. Então, como a versão 1 seria apenas pessoas que compram, você sabe que se inscrevem no programa XYZ terão acesso ao meu bônus 1, 2 e 3, que nunca estão à venda ou disponíveis em nenhum outro lugar, exceto através deste programa, certo? Outra versão disso seria como: eu tenho 3 ingressos restantes no meu evento virtual de $5.000. Se você comprar esse programa, pode obter um dos últimos 3 ingressos como bônus, quer dizer, deve-se você sabe, eu tenho este ingresso de $5.000, né, que está ancorado contra um produto de $1.000. Uau, isso é uma pechincha. Eu vou fazer isso, certo? Então isso é um bônus com escassez. Escassez é um número limitado de unidades. Urgência é um número limitado de tempo. É diferente. É aí que as pessoas se confundem e vou falar mais sobre isso em um dos próximos vídeos. Mas bônus com urgência. Você diz: ei, Poseira, e se você comprar hoje, eu adicionarei o bônus que normalmente custa $1.000 de graça e farei isso porque quero recompensar aqueles que tomam ação, certo? Você também poderia dizer: ei, com esperança, você pode ver as sutis diferenças. Desculpe, sou eu dizendo. Você pode ver as sutis diferenças entre os 2 primeiros exemplos, certo? Os 2 primeiros não foram limitados pelo tempo. O último é limitado pelo tempo, certo? Eles afirmam que se você comprar o programa, vai receber essas coisas que normalmente não conseguiria, certo? Infelizmente não posso fazer um de cada vez, mas vou explicar cada um deles separadamente para você. Então, e bônus, você sempre quer oferecê-los. Você pode usar o pacote em tópicos que criamos no final da sessão 3, sobre o que acabamos de falar. Você quer dar a eles um nome especial que tenha um benefício no título. Então, quando eu disse, você sabe, como fazer compras rapidamente para gastar menos do que está gastando atualmente. Então você quer ter o benefício do que isso está resolvendo no título. Você precisa dizer o que é, mas precisa dizer o problema que resolve, certo? Então você quer dizer a eles como isso se relaciona com o problema deles, o que vai fazer por eles e como especificamente isso vai melhorar suas vidas e suas experiências. Vai tornar mais rápido, vai facilitar suas vidas, vai haver menos esforço e sacrifício. Lembre-se, isso está falando em termos da equação de valor, certo? Fornecendo alguma prova. Então isso pode ser uma estatística, pode ser um cliente anterior ou uma experiência pessoal para provar que isso é valioso. Certo. Então este é um dos nossos... Isso é um pouco mais em um conceito de apresentação, mas você também pode dizer isso anedoticamente enquanto fala, certo? Então, se você está vendendo para alguém, você diz: ei, você sabe, pessoas que usam isso acabam conseguindo, você sabe, um extra X em suas conversões. Se eu estivesse vendendo um produto B2B. Então, estas são algumas das estatísticas que, tipo, minha equipe de vendas teria que saber quando estão apresentando, você sabe, um bônus extra, quando estão tentando, você sabe vender algo, certo? Em uma de nossas empresas. O próximo é que você quer pintar uma imagem vívida de como é como se eles já tivessem tomado a decisão e já tivessem experimentado os resultados, certo? Então você está dizendo a eles como será quando eu estiver comunicando os bônus, uma vez que eles estejam usando o bônus, certo? Eles já usaram e já estão experimentando o resultado, certo? E você sempre quer ter certeza de atribuir um preço a isso e justificar esse preço, certo? Então, você realmente quer vender os bônus que vêm junto com isso, caso contrário, eles não têm valor, e esse é um dos grandes erros que vejo muitas pessoas cometerem. Elas não falam sobre como será a vida delas. Eles não falam sobre isso em termos da equação de valor. Eles não convencem a pessoa sobre por que estão dando essa coisa de graça. Eles dizem algo como: sim, aqui está outra coisa que eu vou te dar de graça também. Mas queremos realmente explicar por que isso é valioso, certo? O próximo é que ferramentas e listas de verificação tendem a ser melhores do que tempo e esforço adicionais, certo? Então, atalhos, na minha opinião, coisas que têm mais apelo, tendem a ser melhores. São fáceis de entender e não parecem trabalho, certo? Se eu dissesse: ei, eu vou te dar um bônus de 100 horas de gravações, isso soa como muito trabalho. Mas se eu disser: ei, gastei $50.000 em modelos de contrato que você não precisa gastar, então eles ficam tipo: uau. Eu simplesmente recebo essas coisas imediatamente, certo? Então isso é muito chamativo, mas não leva muito tempo. Esses são os tipos certos de coisas que você gostaria de empilhar em bônus quando eu estou oferecendo algo como uma solução, certo? Agora, cada um dos bônus que você faz, você não deve fazê-los de qualquer maneira. Eles devem abordar uma preocupação ou obstáculo específico, que já cobrimos, mas você está garantindo que está atingindo cada obstáculo e os bônus que se alinham com esses, certo? Na mente do prospecto sobre por que eles não terão sucesso, certo? Então, o bônus deve provar que a crença deles está incorreta, certo? E é aí que a estatística, a história pessoal, etc., podem se acumular e agregar valor. E então, isso também pode ser o que eles logicamente perceberiam que precisariam a seguir. Certo. Então, se estamos pensando no bônus, certo? Alguns bônus vão resolver o problema existente deles. Alguns bônus vão resolver problemas que eles vão encontrar uma vez que sejam bem-sucedidos. E uma das razões pelas quais eu gosto muito disso é que, psicologicamente, assume na mente do prospecto que se eu estou resolvendo o próximo problema, que eles vão encontrar uma vez que tenham sido bem-sucedidos com a oferta principal, isso implica que eles vão ser bem-sucedidos. Porque por que eu resolveria o próximo problema, a menos que estivesse constantemente resolvendo o primeiro problema? E assim, isso aumenta a convicção deles, a percepção de probabilidade de sucesso se eu resolver o próximo problema também. Porque eles pensam: uau, isso deve funcionar. Porque, caso contrário, você não estaria tentando resolver o próximo problema, já que a coisa principal não funcionaria, certo? E assim é isso. Tipo, há tanta persuasão sendo usada nos bônus que você empilha, você quer ser deliberado sobre isso. Agora, ouça, não se preocupe demais com isso. Você vai errar na primeira vez e tudo bem, e você vai melhorar, certo? Mas essas são as coisas que eu considero quando estou pensando em bônus, certo? Sempre ofereça a eles, dê um nome, diga como isso vai se relacionar com eles, dê alguma prova sobre isso, dê uma imagem de como eles vão usar, como vão aproveitar. Sempre atribua um preço e justifique-o. Ferramentas e listas de verificação funcionam melhor do que mais treinamentos. Elas devem abordar preocupações específicas, o que, se você fez o processo com o ponto, já faria isso. Então eles devem perceber logicamente e se tornar mais persuasivos de que a coisa principal vai funcionar, porque isso resolve a próxima necessidade natural, certo? Agora, isso é nível avançado, certo? Esta é uma das minhas coisas favoritas no mundo inteiro. Sou um grande fã de ser afiliado de outros grandes negócios, certo? Então,
As pessoas, acredite ou não, se eu sou um quiroprático ou algo assim, as pessoas vão te dar o produto delas de graça por fazer uma introdução a um novo cliente. Ainda melhor, elas vão te pagar para distribuir os produtos delas. Pense nisso. As pessoas vão pagar para você distribuir os produtos delas. Agora, aqui é onde isso fica realmente legal. Certo? Então, é assim que eu gosto de pensar sobre isso em termos de domínio de bônus, certo? Então, obviamente, todas as coisas que falamos antes, essas podem ser todas as coisas que você já fez e decidiu fornecer, certo? Mas se você quiser usar produtos de outras pessoas, você pode realmente agrupá-los na sua oferta principal. Então imagine isso. Imagine vender, estou vendendo um programa de alívio para as costas de $1.000 na minha clínica de quiropraxia. Mas dentro disso, eu ofereço serviços de massagem gratuitos para 3 diferentes salões de massagem. Eu dou um monte de descontos em órteses para diferentes produtos. Eu dou um monte de descontos em faixas. Eu tenho uma empresa de preparação de refeições de baixa inflamação com a qual tenho uma parceria. Tenho todos esses suplementos que vou fazer com que eles comprem através de um código de desconto que já negociei. Então, de repente, posso mostrar a eles que as economias apenas desses bônus extras, literalmente, superam o custo do que estou cobrando deles. Então, se eu conseguisse 20 massoterapeutas, por exemplo, certo? Para me dar uma massagem grátis. Então, se eles tivessem 20 massagens que fossem grátis, certo? E o custo de uma massagem fosse $60, então só esse item seria $1.200 de valor real. E aqui está o que é ainda mais louco. Esses centros de massagem também me pagariam para fazer isso. E assim, posso ganhar mais dinheiro não apenas com o meu cliente, mas também com os lugares para os quais estou os encaminhando e oferecer mais valor ao cliente. É uma situação em que todos ganham. E é por isso que eu adoro tanto isso. Certo, então há 4 níveis de domínio neste processo. O primeiro é simplesmente dar os produtos de outras pessoas, o que você pode começar a fazer, e isso está bem. O próximo nível é dar produtos de outras pessoas com descontos pré-negociados ou unidades gratuitas. Então isso é o que eu gosto de fazer muitas vezes, certo? É como você... Não só estou te dando isso, você não conseguiria isso de mais ninguém além de mim, certo? Isso torna a minha oferta mais atraente e é única para mim. O terceiro é conseguir produtos de outras pessoas, descontos pré-negociados e ser pago por isso, certo? Então agora é como se eu estivesse... Não só estou te dando algo que você nunca conseguiria em outro lugar e um desconto que você nunca terá, como também estou recebendo pagamento desse outro negócio. Agora, quanto maior você fica, maior sua clientela fica, mais poder de negociação você tem. E uma das coisas mais importantes a lembrar é que você tem todo o poder de compra de cada cliente que você tem atualmente, A e B, todos os seus futuros clientes de agora até o fim dos tempos. E isso é um ponto de alavancagem importante quando você está fazendo negociações com outra empresa. Então você diz, ei, eu inscrevo 20 clientes por mês. Eu poderia enviar 20 clientes por mês para você. Quanto isso valeria para você? Provavelmente muito. Mais do que apenas dar algo de graça, certo? E então, é combinar o fato de que você está oferecendo desconto ao cliente e recebendo o pagamento da outra pessoa. Então, eu posso ganhar $1.000 com meus tratamentos de alívio para as costas, sabe, na minha clínica, mas posso ganhar outros $1.000 de outros negócios me enviando receita por aquela pessoa. Literalmente, eu dobrei isso. E o que é legal sobre isso é que todo esse dinheiro extra é lucro puro. Não há custo de execução. Eles estão arcando com o custo de execução e alguém está pagando, porque normalmente você teria que pagar um custo mais alto para, você sabe, o Facebook ou qualquer outra plataforma de publicidade em que eles estejam, então eles preferem me pagar em vez de pagar a eles, certo? E é sobre isso que você precisa falar quando estiver negociando esses acordos. O quarto nível aqui são os produtos de outras pessoas, certo? Com taxas pré-negociadas e licenças de recursos exclusivos, certo? Então aqui está o que é fundamental. Então, este é, tipo, o nível mais ninja. Você obtém produtos de outras pessoas por menos, eles dão algo exclusivo, ou recursos exclusivos que ninguém mais recebe, certo? E você recebe comissões de afiliado por fazer isso, tudo bem? Isso é, tipo, nível 1000, certo? Nisso. E então, este é apenas um estudo de caso que eu fiz. Então, este é um negócio de coaching. Essas são literalmente as coisas que oferecemos em um dos nossos pacotes principais. Então, primeiro, temos um software de página de destino pré-carregado, com nossos modelos exclusivos, então eles não podem obtê-los em nenhum outro lugar, e recebemos comissões de afiliados. Agora, este aqui, eu não consegui negociar um desconto, mas consegui em 3 dos outros 4, certo? Então, se você pensar nisso, pense neles como caixas de seleção. Tente conseguir todos os 4, mas pelo menos tente conseguir 2 ou 3, com qualquer um dos tipos de bônus avançados de afiliados, de que estou falando agora. Outra coisa que oferecemos foi software de atendimento pré-carregado com nossos modelos para atendimento, certo? Isso é para academias e treinadores. Nós fornecemos a eles todas as comunicações, todos os planos de refeições, tudo já pré-carregado no software de atendimento. Assim, eles não precisavam criar nada. Eles literalmente já tinham isso, e não só tinham os materiais, porque isso seria como um bônus de nível 1, mas já estavam pré-configurados para serem atendidos com novos clientes. Assim que o cliente é adicionado, ele já recebe tudo isso automaticamente, e o treinador tem menos trabalho. Lembre-se, tempo, esforço, sacrifício, reduzimos todos esses, e eles não conseguem isso em nenhum outro lugar, certo? Então, preciso comissão de afiliados. Não conseguiu desconto nesse caso. Para este software de mensagens com desconto pré-negociado. Então, neste caso, conseguiu desconto e comissões de afiliado. Então, consegui ambos, mas não tenho recursos personalizados neste. Então, este não tem nenhuma exclusividade. Isso foi pré-carregado. Agora, nós damos a eles maneiras de usar esta plataforma, mas eu não a tinha pré-carregada. Eu prefiro tê-la pré-carregada para que seja, tipo, literalmente única. Tipo, ninguém mais poderia conseguir essas coisas. O quarto exemplo são produtos de mensagens. Então, isso é para DMs sociais. Então, temos outro produto que é um software que fornece mensagens com recursos personalizados que estão disponíveis apenas para nossos clientes.
recebemos comissões de afiliados por fazer a introdução e eles acabam economizando provavelmente mais de $1.000 por mês, certo? Um valor enorme. E além disso, termos de financiamento pré-negociados. Então isso é algo que eu fiz. Eu tinha todos esses negócios que trabalham conosco, certo? E então eu vou aos bancos e digo, ei, eu tenho toda essa receita e quero enviá-la para vocês, certo? Então estes são... E então o que fizemos foi dizer, ei, estes são os pacotes que quero que nossos negócios possam vender, estes são os preços, estes são os termos. Que taxas e montantes de aprovação você pode oferecer para todos esses negócios, certo? E como resultado disso, nossos clientes conseguem aprovações mais rápidas para financiamento para seus clientes, certo? Com montantes e pacotes pré-aprovados. Agora, além disso, temos uma comissão de afiliado que não os afeta em nada. Então, eles não poderiam obter, tipo, isso não os penaliza. Nós apenas recebemos o pagamento dessa empresa. E uma das coisas bonitas que eu gosto ao usar os negócios de outras pessoas, em vez de tentar construir este negócio por conta própria, é que você tem a flexibilidade de sempre garantir que está servindo seus clientes da melhor forma, certo? Então, se por algum motivo, você sabe, um novo software de mensagens de texto surgir e for melhor, eu não estou preso a esta empresa. Se necessário, posso ir a esta empresa e dizer, ei, vocês precisam corrigir essas funcionalidades ou todos nós vamos sair, certo? Isso me dá muita influência para oferecer mais valor aos meus clientes existentes sem incorrer nos custos, certo? E isso me dá flexibilidade total. E a beleza disso, para cada um desses produtos, para um negócio de coaching, certo, nós recebemos por todos eles, certo? E assim, eu ganhei milhões de dólares que são puro lucro, simplesmente por fazer introduções a produtos que eu provavelmente já teria feito introduções de qualquer maneira. Muitos dos seus clientes estão usando coisas como resultado de trabalhar com você. Eles estão usando outros produtos e serviços como resultado da decisão de trabalharem juntos, certo? Estou usando a perda de peso como um exemplo simples, porque todos entendem isso. Se alguém se inscreveu em uma academia com um treinador, por exemplo, provavelmente vai considerar comprar roupas, vai considerar comprar luvas para não ter calos, vai considerar comprar suplementos, vai considerar baixar aplicativos. Eles vão procurar, serviços de preparação de refeições. Eles vão olhar para todas essas outras coisas como resultado de terem tomado essa decisão com você. E muitas vezes eles estão perguntando o que deveriam obter, então você pode muito bem monetizar isso e garantir que eles estejam, escolhendo as coisas certas, certo? Porque senão eles vão para, tipo, você já tem a vantagem. Você sabe qual empresa de preparação de refeições é ruim? Você sabe quais suplementos você gosta? Você sabe qual vestuário você acha melhor? E em vez de apenas encaminhar todo esse dinheiro, pré-negocie, consiga um acordo exclusivo. Eles recebem um desconto, você é pago e você vai usar isso para aumentar o valor do que está oferecendo, certo? E então, esses são os tipos de coisas, esses bônus de nível avançado, mas eu acho que são tão fundamentais e importantes que, valeu a pena mencionar, porque eu acho que eles são tão incríveis, tá bom? E note que eu nem sempre consigo todas as 4 partes disso na estrutura de bônus, mas geralmente consigo pelo menos 2 a 3, certo? Então essa é a seção de bônus de como posicionamos isso além da oferta principal, certo? Você pode saber mais sobre isso em acquisition.com. Temos mais cursos gratuitos. Este é apenas o primeiro curso gratuito. Com o tempo, estou constantemente colocando mais lá fora. E a razão pela qual estou fazendo isso é porque eu só quero que todos sejam ricos. Eu realmente quero, não estou cobrando por isso. Eu só quero que você vença, certo? Então, o primeiro passo para ter sucesso é ser capaz de iniciar uma transação com um cliente, que começa com a oferta. Você não pode fazer marketing a menos que tenha uma oferta. Você não pode vender a menos que tenha uma oferta. Então, começamos com a oferta primeiro, certo? E no próximo vídeo, vou falar sobre garantias, certo? Porque isso vai ser o que vai reverter o risco das pessoas. Que sempre será o obstáculo número 1 que qualquer um vai encontrar com você, ok? Então, vejo você no próximo vídeo.